Neste vídeo, iremos tratar da história da economia brasileira do período do primeiro governo de FHC até o governo de Michel Temer. Depois de eleito, o presidente Fernando Henrique Cardoso declarou que iria priorizar a educação e saúde, mas a implantação de mais um plano de estabilização econômica no ano anterior, o Plano Real, teve desdobramentos com um conjunto de políticas de ajuste macroeconômico e um elenco de projetos de reforma de Estado, produzindo resultados contrários ao pacto construído pela Constituição de 1988. Assim, da perspectiva econômica, o governo FHC pode ser considerado uma continuidade dos governos Itamar Franco e Fernando Collor. Mesmo antes de ser eleito presidente da República, ainda como ministro da Fazenda, no governo de Itamar, FHC apresentou uma proposta de política monetária a qual perdurou durante a presidência: a instalação do Plano Real. O Plano Real foi uma política que tinha como principal objetivo a redução e o controle da inflação, capaz de resgatar o Brasil da beira da hiperinflação. Tal política apresentou 3 fases. Primeiramente, estabelecimento do equilíbrio das contas do governo, promovendo o ajuste fiscal e tendo como objetivo suprir a inflação, adotar um padrão estável de valor, a URV, Unidade Real de Valor, que seria o novo indexador da economia, e por último, a emissão de uma nova moeda nacional, de poder aquisitivo estável. O Plano Real utilizou a âncora cambial como mecanismo de estabilização dos preços, isto é, fixar o valor do câmbio e contar com interferência do governo por meio da compra e venda de moeda estrangeira. Ao fixar um valor, no caso, estabelecer um câmbio sobrevalorizado, permite a entrada de produtos importados com preços competitivos e diminui a margem de reajuste dos preços internos. Dessa forma, controla-se a inflação e se leva a taxa de juros para criar disponibilidade de reservas cambiais utilizáveis na manutenção do câmbio. Priorizam, portanto, a moeda em detrimento dos demais problemas sociais. A moeda que serviu como âncora foi o dólar, sendo 1 para 1. Alinhado à âncora cambial, também foi adotado o arroxo dos gastos do governo. O Plano Real obteve êxito no controle da inflação, porém, teve como consequência a desnacionalização da indústria brasileira e o crescimento rápido e acentuado da dívida pública interna, já que a taxa básica de juros permaneceu elevada. FHC tinha uma proposta de governo principal para o seu primeiro mandato, que seria enquadrar o Brasil ao neoliberalismo. A partir do marco de seu governo, que foram as privatizações, diversas empresas foram privatizadas. Em um panorama geral, seu primeiro mandato não foi benéfico para a economia brasileira. O PIB decaiu de 5,6% em 94 para 0,4% em 98. Houve uma política de aumento dos juros e de investimento das exportações, fechamento de empresas e demissão de muitos trabalhadores. A taxa de desemprego nacional cresceu 38%, onde o processo de privatização representou a venda do patrimônio público para empresas estrangeiras, sem qualquer contrapartida de diminuição da dívida pública ou do déficit público. Dessa forma, fica explícito que o governo livrou-se das estatais deficitárias, mas não conseguiu ajustar o setor público. Ademais, a redução brusca do PIB, somada às altas taxas de desemprego, fizeram com que o consumo das famílias diminuísse. O período entre 95 e 98 apresentou baixos níveis de crédito, de forma geral, por conta dos altos juros praticados nesses anos. Considerando que os juros é o custo do capital, os altos juros encarecem o crédito e desestimulam a sua obtenção. Entretanto, houveram marcos históricos positivos do período, traduzidos no saneamento financeiro de dívidas passadas, na imposição institucional da responsabilidade fiscal e na universalização de critérios de equilíbrio fiscal nas contas públicas. Após alguns anos de Plano Real, houve significativa evolução dos indicadores econômicos, os quais flutuaram conforme a conjuntura econômica, sensivelmente agravada após o início da crise internacional em 97, culminando na desvalorização cambial em 99. No segundo mandato de FHC, seu principal objetivo era diminuir a dívida pública, que agora ultrapassava 328 bilhões de reais. Neste governo, seus antecedentes eram um cenário de crise. A dívida externa alcançou 30% de toda a produção interna do país. As privatizações não deram conta de garantir um desenvolvimento satisfatório da economia. As altas taxas de desemprego e o alto índice de corrupção política foram preponderantes para o baixo crescimento econômico do Brasil e a desigualdade social era alta. Dessa forma, a política macroeconômica de seu segundo mandato foi marcada por mudanças na área fiscal, monetária e cambial,
ou seja, uma tríplice mudança, assinada com o Fundo Monetário Internacional, FMI, em 98. Na área fiscal, seu objetivo era gerar superávit primário e avançou-se nos esforços de reforma estrutural. No âmbito cambial, a passagem do regime de câmbio administrado para uma flutuação suja permitiu o ajuste do elevado déficit em conta corrente, verificado no primeiro mandato. Já em relação à política monetária, o regime de metas de inflação substituiu a subordinação da política monetária à defesa do regime cambial. Com a instauração do real, no mandato anterior, moeda supervalorizada, cuja paridade equivalia ao dólar, o consumo das famílias é altamente impulsionado. Entretanto, por conta das crises externas, o cenário econômico é alterado, influenciando diretamente no consumo agregado. O investimento privado direto tem significativo aumento por volta dos anos 2000, mas depois continua em queda, majoritariamente devido às crises globais instauradas, assim como a formação bruta de capital fixo no Brasil, indicando que a capacidade de produção do país estava caindo e os empresários não tinham um sentimento de otimismo com o futuro econômico. Nesse contexto, os gastos públicos cresceram ao longo do mandato, mas não consideravelmente, cabendo concluir que o primeiro período de FHC marcou a conquista da estabilidade de preços e a promoção de um novo marco regulatório no segmento de infraestrutura, embora com elevados custos do ponto de vista do equilíbrio do balanço de pagamentos. O período do segundo mandato marcou o restabelecimento de políticas monetárias e cambiais mais equilibradas, que criaram condições de solvência tanto do setor público como do setor externo. Continuando, Lula assumiu o poder com a maioria dos votos, fator que surpreendeu o cenário econômico, uma vez seria a primeira posse do cargo de presidente da República com partido de esquerda, com viés totalmente distinto de seus antecessores. Dessa forma, Lula assume com diversos desafios para o seu governo, como estabilizar a economia, aprofundar o ajuste fiscal, reverter a tendência de crescimento da dívida, garantir a presença dos superávites comerciais e buscar o crescimento econômico. Tudo isso com um novo viés de preocupação e auxílio das camadas sociais. Seu principal objetivo era conter os desequilíbrios macroeconômicos gerados durante o governo de FHC por má condução das políticas. Por isso, Lula deu continuidade a diversos projetos e também ele aprofundou políticas impulsionadas no final do período anterior a ele, contendo os gastos públicos e ampliando o superávit primário, estabelecendo o câmbio flutuante, implementando políticas sociais para uma população ameaçada com queda dos rendimentos, o desemprego e a recessão econômica, além de manter o manejo da taxa de juros, significativamente apreciadas, como principal instrumento de controle da inflação. Sua política econômica se voltou para a estabilidade da moeda, a substituição da intervenção estatal pelo mercado, assegurar a entrada de capitais para atingir o objetivo de ganho da reputação e credibilidade para a execução desta e assegurar o crescimento sustentado. Em relação à política macroeconômica, utilizou-se a taxa de juros Selic elevada para manter o regime de metas de inflação como instrumento da política monetária. Manteve o superávit fiscal primário, que foi proposto ao FMI, e realizou a manutenção da taxa de câmbio flutuante, onde a balança comercial beneficiou-se do aumento dos preços das commodities e do crescimento substancial da economia mundial, resultando na melhora do nível de reservas. Ainda sobre a balança comercial, é notório destacar que seus saldos aumentaram, resultando em um bom desempenho das exportações. Nesse âmbito, é também muito importante falar sobre a recuperação econômica da Argentina e a ampliação do comércio do Brasil com a China. Ademais, no início do primeiro governo, Lula deu continuidade e aprofundou políticas impulsionadas no final do governo de FHC. Deste modo, no plano monetário, o governo optou pela continuidade do regime monetário de meta de inflação iniciado no Brasil em 99. Posteriormente, a partir de 2005, conseguimos ver uma mudança de política econômica voltada para a vertente keynesiana. Em adição, é de extrema importância destacar que o primeiro mandato de Lula caracterizou-se pela baixa inflação, redução do desemprego e constantes recordes na balança comercial. Inicialmente, para o seu segundo mandato, Lula contou com o apoio da união de 12 partidos, cujos presidentes ou líderes tinham assento no Conselho. O segundo mandato de Lula foi, de longe, qualquer continuidade com as diretrizes do governo de FHC. Ele foi muito distinto, na verdade. Portanto, é importante destacar que ocorreu uma mudança de política econômica. Foi evidente que Lula conquistou a maioria da população, todavia, não a maioria parlamentar, resultando em desafio para seu novo governo, tendo que eleger presidentes da Câmara e do Senado, formar um novo ministério e fazer o país crescer acima da média mundial.
Mediante a política econômica do mandato em questão, a partir de 2006, ocorreu a restauração da visão nacional desenvolvimentista, onde a principal razão dessa mudança foi o redesenho do marco regulatório implementado pela ministra Dilma Rousseff para o setor elétrico. Consoante a política econômica, é cabível citar a implementação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, sob a coordenação de Dilma também, onde ampliou-se o processo regulatório adotado para o setor elétrico a outros setores. É de extrema importância citar também a redefinição da política industrial, onde ocorreu-se uma mudança de política econômica, principalmente na área industrial, diminuindo as privatizações. Nesse contexto, no final do segundo mandato, a economia apontava para um crescimento de mais de 7%, com a presença de um cenário favorável, com a descoberta de enormes jazidas de petróleo na costa, que posteriormente foram denominadas de pré-sal. Consoante a política macroeconômica, as bases que foram implementadas no primeiro mandato de Lula foram vistas pelo governo como bases sustentáveis para atingir o crescimento econômico desejado. A política fiscal do mandato em questão tinha como objetivo recuperar a capacidade de investimento do Estado, aumentar a taxa de retorno do capital para que o investimento privado se tornasse mais atraente e expandir a taxa de poupança da economia do setor público e do setor privado, a fim de viabilizar o aumento da taxa de investimento. É importante citar que a agropecuária foi o setor econômico que mais cresceu, com expansão de 5,3%. E além disso, o setor industrial teve uma expansão de 4,9% e o setor de serviços 4,7%. Nesse contexto, o PIB foi caracterizado por operações de crédito, estimulando o consumo e investimento do país, taxas de juros que incentivaram o capital externo, um alto desempenho do agronegócio exportador, indústrias de bens de consumo durável eficientes, estímulo à construção civil, um certo desempenho da economia mundial e a expansão do gasto público. Nessa perspectiva, o consumo familiar teve uma alta de 5,6%, devido, segundo a IBGE, ao crescimento da massa salarial real dos trabalhadores, em 3,6%, e o aumento de 28,8% no crédito dos bancos para as pessoas físicas. Dando sequência, é notório destacar que o objetivo do setor externo era superar a vulnerabilidade externa e estrutural da economia brasileira e dar enfoque ao atual ciclo de crescimento e meio ao cenário de desaceleração do crescimento global, por meio do aumento da competitividade da indústria nacional. Ademais, é de extrema importância afirmar a presença de uma política fiscal expansionista com um orçamento equilibrado e de caráter mais keynesiano, direcionando o aumento da arrecadação principalmente para a transferência de renda, potencializando o salário mínimo e estimulando investimentos a fim de promover o programa de aceleração do crescimento. Dilma Rousseff assume a presidência da República em 2010, ano que houve uma taxa histórica de crescimento de 7,5% ao ano. Lula deixou como legado a Dilma uma melhora significativa das contas externas, a redução do endividamento do setor público e uma exacerbada queda do desemprego, uma melhoria nos indicadores sociais e um grande acúmulo de reservas para o país. Entretanto, os países, incluindo o Brasil, ainda estavam se recuperando ou tentando converter o quadro de crise que tinha estourado no mundo em 2008. Dessa forma, os desafios do seu mandato existiam, consoante a presença do período de baixas taxas de poupança, falta de investimento, perda do dinamismo dos ganhos de produtividade e falta de apoio às pautas propostas no Congresso Nacional. Por essas razões, os objetivos claros que a presidente tinha como pauta eram a continuidade de crescimento e a reversão do quadro de crise da economia internacional, determinado pelo quadro de recessão econômica mundial. Para isso, Dilma implanta o Programa de Aceleração do Crescimento 2, ou seja, o PAC 2, com a ampliação dos investimentos em infraestrutura, a continuidade de estender comércio entre China e países da América Latina, uma vez que a União Europeia e os Estados Unidos se encontravam em crise. A redução da taxa de juros, facilitando o crédito para pessoas físicas e empresas, e o progresso dos programas de assistência social, como Minha Casa Minha Vida e o ProUni. O governo Dilma foi marcado pela presença de constantes mudanças na diretriz, ocasionando incertezas e instabilidades. Realizou uma modificação na gestão do regime de política econômica com o objetivo de torná-la mais flexível, usando outros instrumentos além dos clássicos e com uma melhor eficiência na coordenação das ações entre o Ministério da Fazenda e o Bacen. No tocante à política monetária, é evidente relatar a elevação da taxa Selic de 10,57% ao ano, em janeiro de 2011, até atingir 12,5% ao ano, em julho de 2011, consoante a inflação.
Além disso, vemos também os preços internacionais de serviços crescendo, devido à convergência da inflação para a meta, onde se terminara 2010 com 5,9%. A política fiscal foi ajustada depois de ter sido pró-cíclica em 2010. A partir do segundo semestre de 2011, a política fiscal assume novamente o caráter pró-cíclico, onde se adotam medidas de incentivo fiscal para alavancar a produção e o consumo. Além disso, a criação do PAC 2 como uma nova rodada de investimentos, cabendo destacar a continuidade da política social e a redução das metas de superávit primário do setor público consolidado. No tocante ao consumo das famílias, é evidente que a política fiscal do período contribuiu para a tendência da desaceleração do consumo destas, observadas a partir de 2012. Segundo o coordenador do IBGE, a taxa de juros, a inflação mais alta e a crise mundial foram os principais fatores que influenciaram a redução do consumo das famílias brasileiras. Fazendo um apanhado geral do período, é evidente citar um crescimento pós-crise, que ocorreu de forma mais forte no final do governo Lula, onde no primeiro momento do governo Dilma, vemos altas taxas de juros, grande distribuição de renda e crescimento do PIB. Claramente, consoante a todos os fatos citados anteriormente, vemos que tal cenário não consegue ser sustentado no governo Dilma. Logo, a presidente se encontra frente a um dilema: continuar com o crescimento ou pagar as dívidas, onde o último caso é dificultado pelas altas na taxa de juros. A partir de 2011, em meio à reversão do cenário externo, na esteira da crise internacional iniciada em 2008, a economia brasileira entra em rota de desaceleração, onde vemos taxas muito baixas de crescimento. É relevante destacar que os antecedentes do segundo mandato de Dilma Rousseff, entre os quais é notório citar que em 2013 ocorreram as pedaladas fiscais e a onda de protestos no país, tinha-se como objetivo eliminar o rentismo com a dívida pública, como meio sistemático de acumulação de capital, e assim forçar a ampliação do investimento produtivo e infraestrutura. Nesse panorama, ocorreram gastos de 70 bilhões, os quais foram necessários para a retomada do crescimento, tendo em vista os juros altos tomados aos cortes nos gastos, que resultaram uma queda do crescimento, que acarretou em um desestímulo aos investimentos, com consequências negativas ao emprego e renda. Quando se diz respeito ao consumo das famílias, é notório destacar uma queda por conta da recessão em 2015, uma desaceleração estrutural, um corte em programas sociais e, por último, um aumento do desemprego. Na esfera do gasto público, é evidente que a presença de um corte severo, que acabou indo contra algumas das promessas feitas pelo governo, e gerou consequentemente um alto grau de insatisfação por parte da população. Nesse cenário, constante ao alçado da balança comercial, vemos que as importações abaram 24,3% em 2015, e com isso gerou-se um superávit e a balança comercial brasileira registrou o maior valor desde 2012. Um acontecimento que marcou muito o período em questão foram as pedaladas fiscais e o processo de impeachment. É cabível destacar que as pedaladas fiscais tiveram início em 2013. Essas consistiam na prática do Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o repasse de dinheiro para bancos, públicos e privados, e autarquias, como por exemplo o INSS. Além disso, elas tinham como objetivo melhorar artificialmente as contas federais. Nesse caso, ao deixar de transferir dinheiro, o governo apresentava todos os meses despesas menores do que elas deveriam ser na prática. Posteriormente, o impeachment aconteceu. As principais razões do ocorrido foram primordialmente justificadas pelas pedaladas fiscais, a mudança do cenário econômico depois da crise financeira global, a qual dificultou a conciliação dos interesses de diferentes frações da burguesia. Ademais, as reviravoltas da política econômica do primeiro governo Dilma Rousseff também contribuíram para reforçar tanto a desaceleração cíclica quanto o descontentamento empresarial. Após o processo de impeachment ocorrer, Michel Temer tomou o poder. Com antecedentes, é evidente destacar a presença de uma inflação fora de controle, juros muito altos, deterioração das contas públicas, grave crise econômica do país e, além disso, a economia ultrapassava o segundo ano de recessão. Nesse panorama, do primeiro ano do governo Temer, o único impulso positivo do PIB foi a agricultura, com alta de 6,2%. Todos os outros indicadores tiveram queda. Em 2017, o PIB cresceu apenas 1% e o governo central teve déficit de 60,1 bilhões de reais. A indústria brasileira ficou estagnada em 2017. Após 3 anos consecutivos de queda. Cabendo citar que a última vez que o setor apresentou avanço no PIB foi em 2013. O setor de serviços teve uma alta de 0,3% em 2017, onde o setor foi beneficiado pela expansão do consumo das famílias brasileiras.
importante relatar que a decisão de liberar o saldo de contas inativas do FGTS beneficiou 26 milhões de brasileiros e injetou 44 bilhões na economia, sendo assim estimulando o consumo. Porém, o consumo das famílias teve retração de 1,9% em 2008. Na esfera do gasto público do governo, é possível citar o programa de governo PMDB Uma Ponte para o Futuro, que foi visto como sendo base do governo em questão. Ademais, foram tomadas medidas como controle dos gastos públicos por intermédio da PEC 55, que impôs limites aos gastos futuros do governo federal. E, nesse cenário, o investimento público alcançou em 2016 a taxa mais baixa registrada desde o ano 2004. É importante citar que a PEC dos gastos públicos, base de um novo regime fiscal, tinha como objetivo congelar a despesa pública em valores reais por até 20 anos. Em 2018, a balança comercial brasileira registrou superávit, dando enfoque ao fato de que esse superávit se deu devido a um aumento nas importações no ano de 2017. A inflação oficial do Brasil fechou 2017 com 2,95%, abaixo do piso na meta fixada pelo governo. E o IPCA fechou 2018 com 3,75% de inflação, que também ficou abaixo da meta fixada. Em síntese, é explícito que o governo de Michel Temer teve a menor aprovação popular da história do país. O governo reduziu a taxa de juros de 14,25% para 6,50% ao ano, a inflação saiu de 9,32% para 2,76%, a taxa de desemprego foi de 11,2% para 13,1%, o dólar subiu de 3,47 para 3,60 e o índice Bovespa subiu de 48,471 pontos para 85,190 pontos. Portanto, o governo de Michel Temer termina marcado por um inédito ciclo de baixo crescimento.